Também não capricharam muito, mas as vinhetas são... Vinheta de 2 segundos. A vinheta ela é muito rápida. Então, é pra prestar atenção. Exatamente. Eu tô acompanhando muito o Tarcisão na rede social e ele fez um post falando sobre inteligência artificial. Como seria São Paulo do futuro? Tem as fotos aqui, que é a primeira notícia que Isso aí tá na moda agora, né? Agora tá bem na moda. A inteligência artificial. Você acredita na inteligência artificial? Você acha que é um negócio que vai pegar ou você acha que é uma moda assim Você como... se lembra do Akinator? Sei. Nossa! Você usa... Você se lembra do Akinator? Que tinha aquele... É um Akinator. Adivinhava, né? Isso é um Akinator novo. Você acha que não vai durar muito? Claro que não, né, Zuzu? Aí, ó. A imagem de São Paulo aí, que bonita. Olha lá, como imagem seria futurista. São Paulo em 2070? É o Wakanda. Foi o Tarcísio que publicou isso daqui. Daqui a pouco ele mesmo vai comentar. Você não vê uma quais são as barraquinha de obras, craquilo. o que ele vai fazer. Mas falando em inteligência artificial, o Sami deve gostar desse assunto. E é por isso que eu puxei, que tem agora o muito Chat obrigado. GPT. É um sistema de inteligência artificial que é da OpenAI. Então o que ele faz? A Microsoft já comprou e vai desbancar o Google, apesar de você não acreditar. É um chat que você bate um papo e eles têm todas as informações. Pega o Wikipedia. É um bate-papo do UOL agora. Não é um bate-papo da UOL. Imagina ele tem informação de tudo. Tá. Então ele pegou mais de bilhões, né, de Isso chama informações. minha É um Akinator. Não é Akinator. É Akinator. Você está equivocado. É Akinator. Eu vou provar que não é Akinator. Tanto que ele fez uma prova e desbancou alunos nos Estados Unidos. Mas alunos são bem burrinhos. Ah, é normal. Ficou nota 7. Ele não passou com nota 10, mas entrou lá como se fosse na instituição de advocacia, tipo a OAB americana. Em medicina, em Wharton. Em Wharton. Passou em várias. E aí eu fiz um pequeno teste. Falei, será que é bom? Produzi, hein, o quadro. E fiz uma pergunta pro próprio chat. O que você acha da resenha do Zu e Zuzu do programa Pânico? E aqui está. Vamos ver se é bom ou não. Se é um Akinator. Pode rodar. Ali a pergunta, mais ou menos assim, você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Você pode criar uma música, você pode responder uma prova. Você pode criar um código de computador. E aí escreva aqui, Zu e Zuzu do programa Pânico da Jovem Pan. O que é? Vamos ver. Cadê o áudio? Pânico na Rádio Jovem Pan é um quadro divertido e engraçado que envolve 2 personagens fictícios, Zu e Zuzu. Os personagens são interpretados por 2 atores que interagem com o público e discutem assuntos variados, como notícias, cultura pop, entretenimento e muito mais. O quadro é muito popular entre os ouvintes da rádio e é um dos principais destaques do programa. Uma salva de palmas, plateia. É um tonto. Você vê. Não, E não sou eu que tô falando. É o seguinte, Meu um Deus. tonto escreveu Mas eu- isso e um tonto Não, falou. não. É o Delarte. Não funciona eu assim. queria deixar você. Não queria deixar Dois você triste, atores é maravilhoso. Mas é o seguinte: quando Como ela não funciona? sabe o que é, ela inventa um release. Então pode pôr o nome do quadro. O quadro Albeta na Praia. Ela vai fazer uma Mas resenha. faz sentido o que falou. Não, não É 2 faz. atores. 2 atores. Dois não dão. atores, Uma ele não resposta sabe. genérica. Então, Tá na por quê? próxima Porque novela. o chat GPT, ele não pega informações da internet. Só o que ele foi treinado. Então, provavelmente, ele não tem na Isso base aí, dele isso aí, isso. deixa eu- Agora tem outros que tem. Isso é pra quem não tem nada pra fazer na vida. Não fala assim. Também. Tá. É gostoso. Porque não tem É igual nada. falar com a Alexa, né? Isso, É a mesma, mesma coisa. Alexa, que oração. Você conta uma piada. Mas tem o de imagem também, que é muito legal, vou trazer. E mistura, Aqui né? essa Você semana. pode montar. Mas é o seguinte, você tá desdenhando um pouco, mas a Microsoft está por trás. Sim. Vem a terceira... a quarta. Versão e tem trilhões de 100 informações. trilhões. Não, isso eu acho que vai mudar o mundo. Vai desbancar o Google. O Akinator. Aguardem. Ah, vai mudar o mundo. Não, uma loucura. Não, isso aí agora, gente. Se trouxer a monetização já tá ótimo. A outra Isso aí é uma loucura. inacreditável. Uma Tá muita revolução. gente usando. Emílio, você sabe que tem gente com. O Sorocaba fez uma música, inclusive, ontem eu vi até roubar a nossa pauta, fantástico. De uma forma inadequada. Pra variar, né? Estão fazendo música. Nas escolas podem ser proibidas, que o cara pode responder a prova, como foi isso. E passar, E né? passar, inclusive, né? Vamos ver, aguardem.
Tudo bom? Teleprompter? É o primeiro? Hello. Você sabe que teve uma outra notícia que eu achei interessantíssima, que o Kid Bengala, ele... Putz, do chat pro Kid Bengala. Legal. E tem a ver com a internet, que ele arrombou o site petista, entrou lá, e aí hackers invadiram o site do PT e colocaram o nosso querido Kid Bengala, que é ex-ator pornô. Ele não é mais ator. Mas ele tá com um trabalho muito bacana e vale a pena a divulgação, que seria o quê? Não, ele... Pendurou a bengala. Seria bom ele ser coach também. É o coach. Se você quiser mandar uma mensagem de parabéns ou um ente querido não está mais presente, e pode parecer uma brincadeira, o querido Kid está fazendo esse serviço onde ele manda um recado. Por exemplo, se é aniversário, você quer mandar um abraço, ou faleceu um parente, é isso que ele está fazendo. Eu até mostro pra vocês com muito carinho. Um abraço pro Kid. Opa! Como você, eu quero zoar o seu amigo. Seja pra comer o bolo dele ou pra fazer aquela visitinha. Entre em contato com a minha assessoria e faça o seu orçamento. Bom, entramos em contato. Animado. E se alguém tiver dúvida do orçamento, depois eu passo. Você imagina quanto custa? Para fazer, para ele mandar. Um vídeo? É o vídeo. cara. Não. Um vídeo? Um vídeo? Eu não tenho o menor interesse. Um pau. Mil, mais ou menos. R$1.000. R$1.000. Que é o preço. É o preço da nossa plateia. Bom, deixa eu puxar um pouco você, que você sabe muito sobre notícias de geopolítica. Eu? Tava em férias. Então, você viu agora essa história que a gente achou que terminaria, eu sempre puxo, mas a guerra na Ucrânia não vai terminar. Não vai terminar. Inclusive hoje, né, teve mais um atentado triste. 14 pessoas aí mostraram uma destruição de um bombardeio que teve, atingindo um hospital lá na Ucrânia também. 3 pessoas morreram e saiu uma polêmica. O ex-primeiro-ministro, o Boris Johnson, ele falou que, numa ligação com o Putin falou que ameaçaria ter a guerra antes de acontecer. Ele falou, só aperta um botão. Você lembra dessa história que falaram? Foi verdade. O Boris Johnson, ele deu uma entrevista para um documentário da BBC e contou que o Putin não estava de brincadeira. E aí te pergunto, você acha que termina esta guerra ou você tem uma previsão? Por quê? Por que falo isso? É o Emílio sensitivo. Não, assim, a Alemanha está fornecendo armas. Certo. O Macron deu uma perguntadinha pro Lula se ele entrar. Ele fez igual o Bolsonaro, falou que não vai participar, que ele é a favor da paz. Quem? O Lula. O Macron chamou o Lula. E aí, você vai ajudar? Não, porque a Europa está financiando algumas armas para esta guerra. Então, sempre vem um alarmismo de Terceira Guerra Mundial. E você? O que você acha? E o Joris Bonson? Tá com você, amigo. Eu sei que acabar não vai. Não vai. Mas eu falei da Alemanha. Tudo bem? Que clima, hein? Tô incomodando. Eu falei da Alemanha. É muito pertinho. Falando de pertinho. Que maravilha, desculpa tomar uma água. Mas você viu que a Alemanha vai doar R$1 bilhão Fez o L. para o Fundo Amazônia. Isso, as ONGs voltaram. Isso. R$1 bilhão. As ONGs estão felizes. Muito dinheiro, né? Claro. E tudo bem, pessoal? Tava acompanhando a Netflix só pra dar uma descontraída. Tá gostoso? Você viu o documento? Se perdeu? Pra brincar um no outro. Calma que na semana você ajusta. Não, são várias, mas eu tava acompanhando, não sei se você tá assistindo ainda muito Netflix. Não, tava em férias. Mas nada? Você não viu um documentário bom? Você sempre traz dicas. Nada. O surfistinha Só no Havaí. O surfistinha do Brasil. Nem do morador de rua que desceu o cacete lá no... Nada, não vi nada. Desligou? Puta, que gostoso. Isso tá certo. Férias. Maravilhoso. Bom, tá tendo agora um documentário, obviamente, polêmico. 10 anos que teve aquele triste acidente da Boate Kiss. Sim. A Globo fez também um documentário e a Netflix resolveu também bolar uma série. E os familiares querem processar a Netflix. Porque, obviamente, eles estão muito chateados em terem que vivenciar de novo, né? Assistindo a série. E parece que vai ter. Tem vários depoimentos, né? E eu acho
que eles foram absolvidos, os Sim. culpados, depois de 10 Como anos. tudo nesse país. Como foi- tudo ninguém nesse foi condenado. país. É. Você chegou a ver algum depoimento do dono da Boate Kiss? Muito triste. Eu cheguei a ver. Então vamos dar uma olhadinha só pra Muito gente triste. mostrar o que será que vai acontecer. Esse é um dos donos da Boate Kiss e é um depoimento que mexe com o nosso coração. Tá pegando fogo na boate, olha. Tá morrendo, gente. Não sei o que fazer, cara. E apavorado, todo preto, sem camisas. E a mulher olhou pra mim e eu disse assim: o que eu faço? A gente vai lá, o que a gente faz? O que dela me disse assim: os bombeiros estão lá. Eu disse: ela disse, então vai pra casa. Que quem tá lá tem que estar lá. É complexo, eu até dei uma editadinha, porque... Ô Dan, você me Pois permitiu, não. eu até assisti ontem. Você Mas eu assistiu acho o que- documentário? Cara, assisti ontem. O que você achou? Eu acho que... Não sei porque a família quer processar, porque você assistindo o documentário, você fica com ódio do sistema, você vê porque o ministério não queria acusar a prefeitura, porque tinha o filho de um, tinha um conhecido. Então acho que mais ajuda as famílias e a causa. Então não sei por que eles gostariam de... Cara, eu fiquei do lado das famílias, do lado... Não sei porque eles querem proibir. Mas aí o problema é a impunidade, né? Pô? É, por isso. Morreu 250 jovens. Exatamente isso. Foram à noite na balada, pagaram o ingresso, Essa entra lá. é a revolta. Família perde o cara e ninguém vai 10 preso. anos. Ninguém... Essa é a revolta. É a impunidade do Brasil. É isso que revolta a turma. Sim. Não é? É, lógico. É lógico. Depois, porque eles tinham sido acusados, né? E foram soltos depois, acho que isso. Muito bem. Triste. Começou bem o programa alegre, hein, Zuzu? Não, mas pois não, pode falar, Delari. gostoso. Hã? O que foi, Dedê? É isso que eu ia falar. Parece que não é uma certeza que a família está processando o documentário. Eles estão ainda tem alguns se pronunciaram em alguns fóruns que essa parte de processar a Netflix não é, parece que não é verdade. Acho que ajudou, cara. Esse seriado ajudou as famílias. A É, correr né, porque atrás. não tá resolvido. É porque a intenção das famílias era manter esse caso à tona para as pessoas lembrarem, para também lembrar da impunidade. Então, não sei se seria correta essa notícia do processo. A nota de esclarecimento aí. Pode ler, Morcadão. Eu? Pô, mas não vou ler aonde? Parte de divulgação, de veículos de imprensa acerca de um processo. tá. Então tem gente que tá falando que não, então enfim. Mas o documentário, a história, ela é terrível. E aconteceu inclusive na Argentina também uma tragédia parecida, né? Boate Besos. Né? Enfim, Emílio, você sabe que a nossa audiência, ela participa um pouco do quadro? Bastante. E você lembra de Muralha? Muralha? Você sabe quem é o Muralha? Muralha? Pô, eu série recebi da Globo? uma mensagem carinhosa do Muralha. Ele participou, falou que já participou do programa Pânico, acho que com Bolinha, eu não recordo muito. Porém, ele é sucesso, hoje absurdo, na rede social. Muralha. Muralha. E ele falou, pô, no primeiro programa, assisto sempre, volta quando? Eu falei, volta na segunda. Ele falou, posso deixar um recado? Eu falei, pode. E uma receita pro Morgado, pra começar uma dieta, porque a gente sempre faz aqueles planejamentos pro ano, vou emagrecer, vou focar no trabalho. Então, o querido ouvinte Muralha da Resenha Azul e Zuzu passa uma dica para o Morgado, uma dieta. Vai lá, Muralhão. O segredo agora é outro pra resenha do Zuzuzu, Emílio e Zuckerman. Meu irmão, 2023 pra ficar grande e seco, anota a receita. Anota a receita, meu irmão. O bicho vai pegar. Anota a receita aí. Bora! 2023. O segredo agora é outro. Muralha mais louco que o Batman, meu irmão. Bora, tá perdendo o quê? A receita é essa, Emílio. Você pega uma manga, né? Corta alguns ovos. Isso, são ovos, sempre ovos, né? Sempre tem que ter ovos. Ovos com manga. Ele é um fisiculturista, Exatamente, não, é muito... Aí ele come a manga com a casca e tudo. Isso. Não é isso? Tem uma picanha lá mal passada, ele come a casca do ovo. Ele come o ovo inteiro. A casca é uma manga, uma picanha, um ovo inteiro. Uma picanha mal passada. Ponta de agulha. E sempre acho que tem que ter proteína, né? Nessas dietas. Sim, né? aí ele vai comer a casca do ovo. Nossa, velho. Completamente aqui o Muralha. Completamente. Aqui tem a proteína, whey protein, né? Que tá... Nossa. Ele dá uma misturada. Você não é... E pra já sair monstrão. Dá uma engasgada na hora. Oi, que isso? Meu Deus! Termino com essa grande receita.
E pra encerrar o quadro, vai uma frase bonita que eu sempre trago frases bonitas. Um abraço, Muralha. Um abraço, Muito Muralhão. obrigado. Muralhão, Vai lá. tamo junto. Vamos terminar com uma frase importante aí pra gente começar com o pé direito esse ano. E a frase do dia é: se Jesus, de braços abertos, não agradou a todos, imagina eu, braços cruzados. É isso aí. Essa é a resenha. Se Jesus não inventa. Opa! Pra aproveitar. Pra resenha. Você achou que não teria? Emílio, eu faço a pauta muito pensando em Muito você. rápido. E até na mesa, né? Segundo o Gueré, falta participação. Não tem mais das mesa. pessoas. Vamos lá. O que tem? O Gueré tá... Não, ele falou assim... O Gueré tá triste. Tá meio... o Gueré achou o programa péssimo. Ele falou. Tá péssimo o O que programa. você achou? Não tinha... Não teve Não tinha interação. dinamismo. É. Ele falou que o Morgado começou bem e perdeu o gás. no Perdi o final. gás. A plateia não ajudou. Cansa. Mas enfim, falou que... Hoje a plateia tá boa, tá rindo. Tá péssimo. Tá. Aí, ó. Mas agora vai ser... Mas também qualquer nota. Você fala qualquer coisa, eles iam aí, ó. Mas é bom, assim. É, isso é bom, eu gosto. O Vini é bom. Obrigado. Joga isso daí. Eu lembro que alguns comentários que você faz durante a passagem desse programa me chamam a atenção. Um deles foi que, pra ter confiança, você precisa estar completamente pelado, nu e se olhar no espelho. Você Meu falou Deus, uma coisa vez horrorosa. isso. tô Sim, as equivocado. pessoas mais felizes são aquelas que se sentem bem com a Peladas. sua presença nua. E é bem difícil fazer. Sua autoanálise, dificílimo. Você tem que ter uma confiança, né? Dificílimo. Né? É. me tem. É fuzil. Você não é um cara que fica pelado. Não fico, não me olho. Não uso uma sunga branca por falta de confiança. É precisa- bermudão. É isso Sabe? aí. Isso aí. E não só pelo volume. E como existe uma modernidade, você sabe que antes falavam que tem o cara que é heterossexual, o cara pode ser homossexual, e agora a tendência é autossexual. Automóvel. O que seria uma pessoa autossexual? Bronha. Autossexualidade. Isso aí chama Transa no broinha. capô de um carro. Não, uma pessoa que tem tesão por ela mesma. Ah, sim. Você se olha no Sim. espelho. Meu Deus. Você Sim. não precisa ter uma relação com outra pessoa, com um parceiro, com uma parceira. Entendi. Você se ama. Você se ama e se Masturbação. autotesão. Isso. Tem outro nome, se antigamente. comeria, ao mesmo Sim. tempo. Narciso. Tem muita gente Tem, assim. né? Tem. Você pode ver na academia, o cara começa a mandar Sim. foto da panturrilha. Isso. Um abraço pro Superman. Faz Começa a isso. se olhar. Beijo, super. Né? Começa a se Se olhar. olhar e no- falar... É. O espelhinho, sabe, do elevador. Sim. Ô, Leidão, Marcelo Café, você começa a tirar umas fotos, né? Você se olha com muito prazer. E essa é uma nova tendência. E essa pode parecer, você inventou isso. Não, está publicado no El País. Nossa. Destaque de um jornal espanhol. Eu achei que chamava Bem- casamento isso. Casamento, você começa a se amar mais? Desde o sim. Você se ama muito? Muito. Não existe mais nada. Vocês sabem do que eu tô falando. Vocês estão Você que tá ligados. falando. Não sei não. Acabou de falar da mulher Não nos sei não, bastidores. menino, sei não. Gabriel Tadinho. Mas Não. esse é o destaque da... Só pra dar uma introduzida e Tá. soltar o assunto. Agora, muita gente pergunta aqui, vocês quê? estão sentindo falta, cadê o Bolsonaro? Tá certo. Né? Cadê Tá ele? certo, tá O certo. Bolsonaro onde está? Tô vendo o Mickey lá, pô. Quando ele vai voltar? Você teria uma aposta quando ele volta pro Tem Brasil? ideia. Não vai voltar? Diz que mandou uma mensagem ontem Volta no depois do telefone. Então, ele, segundo o filho, o Carluxo, ele está nos Estados Unidos, não tem previsão de quando ele vai voltar, não sabe se vai ser amanhã, pode ser daqui 2 meses, e ele está tentando renovar o seu visto de turismo para continuar na sua na residência do José Aldo. Sim. Coitado do Aldo, não aluga mais a casa. Não vai voltar. Não, imagina os vizinhos que estão xingando. Não esvazia, eu Não, quero você não fazer sabe. dinheiro, o Tá homem não maluco, sabe. né? Os caras tão loucos. Os caras parando o carro no meio da rodovia. Exato. E, enquanto ele não volta, a Michele Bolsonaro voltou. Sim. E Esteve fez uma ontem reunião. no jantar. Você acompanhou isso? Eu fiquei sabendo. Então é o Tava lá. seguinte, teve a reunião do PL e aí falou, será que o Bolsonaro vem? Ele vai participar? O Bolsonaro participou dessa reunião meio por um vídeo do WhatsApp. Ela ligou a câmera e temos aqui a presença de Bolsonaro. Essa é a Michele, junto com o Valdemar. Ele começa a fazer algumas piadocas. Olha lá, Bolsonaro agora. Excelente, que é a nossa Michele. Muito bem. Depois cumprimentar todos vocês pela união, pelo espírito patriótico
pela vontade de cada vez mais resgatar aí os nossos valores do Brasil. Isso não é bolsonarismo, isso é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, a nossa fé e a certeza. E tudo começou lá em 2019, com vocês, vai continuar. E foi imorrível, nós realmente. Agora ele aparece. Faremos o futuro do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação de ver refugir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter político no nosso Brasil. E aí? Tá com a orelhinha do Mickey. Vem agora uma votação, né? Eles estão pedindo voto pro Marinho. Senado. Pro Marinho. Exato. Marinho é o Marinho. Ainda tempo. Ainda Marinho tempo. Girão 500 ou dias. o Pachecão. É, o Pachecão. Precisa ter 41 votos. Você acha que vai? Não sei, tá. E Vai nessa disputa. E tinha uma informação, Zuzu, que Pois, apareceu, acho que umas 2 semanas atrás, que ele voltaria pro Brasil para uma cirurgia. Ok. Agora eu não sei se ele vai resolver lá nos Estados Unidos. A casa que ele tá é muito agradável, do José Aldo, eu tive a oportunidade de acompanhar. É aquela casa temática da Disney. Tem, Sim, tem os do Minions, tem tudo lá. Tem o quarto, ele tá no quarto do Pateta. Tem um escorregador Mas e uma piscina de bolinha. Tem a piscina de bolinha, tem um... Mas ele tem muito carisma, muita gente vai na frente da casa, o Morgado não teve a oportunidade de estar lá. Mas enquanto a Michelle tá aqui, o Bolsonaro está lá. E eu gostaria que vocês aqui, desse estúdio, me falassem o que esta mulher escreveu no bilhete pro Bolsonaro lá em Orlando. Olha lá, está sendo abordada agora. Tem uma moça e ela entrega um bilhete pro Bolsonaro. Lembrando que agora ele tem um Vale Night. Melhor não. Era um flyer de massagem que tem lá em Orlando. Não sei. Esse é um bilhete que ele recebeu. Ele sempre muito sério, né? Massagens tailandesas, e era tem um flyer. bilhete, ele preferiu fazer aquela bolinha com o bilhete. Pode ter sido também, ficou boa a minha plástica? Ele é muito sério e família acima de tudo, né, Emilhão? Você sabe que essa polarização política pegou o Carnaval de Olinda. Sério? Sério. O clássico bonecão de Olinda. O bonecão de Olinda. Horroroso. Horroroso. Dá medo dos bonecos. Sim. É muito difícil saber qual é qual. É mais você vê feio pela que original. roupa só. Exato. A cara você não mata. Está proibido o desfile de bonecos do Lula e do Bolsonaro no Carnaval de Olinda. Mano, o seu Madruga é o melhor. E o destaque vai ser Rainha Elizabeth. Vamos mostrar. ver a Rainha Elizabeth. Você vê, olha lá, dá medo. Uma bela cachola da Parece a velha do pão de queijo. Lembra muito. Aliás, a veia quaca. Me perdoe, mas com a tradição do programa Pânico, não deveria ter um integrante ali sendo representado por um daqueles bonecos? Emílio também é natural. Não estamos com essa bola toda. Estamos com essa moral. Tem o Galvão Bueno. Nossa, olha só. E o povo Olha tá isso. com essa moral. Esse capricharam. Dá muito medo do As crianças ficam aterrorizadas. Esse é o vídeo, né? Pode soltar até esse vídeo que tem o Bolsonaro quando ele foi homenageado na época que podia ter Esse era o Bolsonaro. Não, ali é o ministro lá, olha lá o Bolsonaro. E ele vai dar um beijinho na Michelle Bolsonaro, que ele tem o boneco, tinha, né, da Michelle. Olha, velho. Na época que ela tava com cabelo preto, cara. Quem é esse aí? Esse é o do turismo que veio aqui. O sanfoneiro. Sanfoneiro. Wilson Sanfoneiro. Olha lá que bonitinho, olha lá. Eles fizeram dar um E nada depois... a ver o Hulk ali. E o Hulk, nada o Hulk, mano. O Hulk ali. A Michelle, o Bolsonaro e o Hulk. Eu amo o Brasil, velho. Olha o Pelé. Olha o Neymar, viu, Neymar? Não, é olha horroroso. Lá, vamos pra Olinda. O Galvão gosta. O Galvão, ele gosta. Olha lá, vamos pra Olinda, lá, o boneco de Olinda. Obrigado pela homenagem, amigo. É horroroso. Ele gosta. Mano do céu. Agora, falando em política, que não pode, você viu que o Lula, nosso querido Lula... O carnaval esse ano vai ser bom, que não vai ter nenhuma frescura, né? Covid acabou, tem mais né? Covid. Acabou, inclusive, o consórcio, você viu? Não vão mais Acabou o divulgar. consórcio. O consórcio já deu adeus. Mas passou, né? Tomara a Deus. O Covid a gente tá vendo Não, mas casos. Não, passou de repente. Acabou. Aeroporto, De repente ainda tem. Você ainda Passou tem que dia viajar. É. Não, de repente acabou. Não, é engraçado que você pega o Morgado pegou o voo. Nos Estados Unidos ninguém Lotado, usa ninguém nada. usa, já ninguém usa. Só que aí todo mundo tá confraternizando lá. Aí pra entrar no avião pro Brasil, todo mundo põe a máscara. Não, dentro do avião não precisa, a gente tosse do seu lado. Pisou no aeroporto, você tem que pôr a máscara. Mas no carnaval parece que os salões serão permitidos os bailes de máscara.
Ah, é? A máscara pode. Foi uma piada. Gente, então, ontem teve, falando de Lula, Bolsonaro, o Lula, ele deu uma declaração, ele vai trazer a paz mundial. Sim. O Lula Eu tô tomando uma cervejinha com os está amigos, criando né, no um boteco. núcleo de políticos internacionais para falar da guerra da Ucrânia e da Rússia, e ele pretende trazer Ele a falou paz. que ele ia sentar tomar Tomar uma cerveja. Isso. Pra acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia, só sentar numa mesa e tomar uma cervejinha que não acaba com essa guerra rapidinho aí. Não, primeiro ele tinha apoiado a Rússia, depois ele fez Isso, exatamente. E aí Uma ele foi meia-culpa, questionado por isso, porque ele ele falou, tá você tá apoiando... Queimou muito o filme dele. Foi questionado e a gente tem um trecho quando ele foi questionado. Vamos ver o que o Lula falou quando ele... Olha lá, temos o querido Lula e aqui temos a pergunta. Não, essa é a parte onde ele se confunde. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz. Olha lá. Eu não vou falar. Agora ele deu uma confundida com o chanceler alemão. Sehr Präsident. Ele não quis falar. Ele Ouvi a vida inteira. Quando um não quer, dois não brigam. Até aquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem por que aquela guerra estava existindo. Uns diziam que era por conta da OTAN se instalar na divisa com a Rússia. Eu lembro de um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão latindo na sua fronteira. Portanto, a cruz está errada, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não briga. É preciso que queiram paz. E até agora, eu, sinceramente, tenho ouvido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu não sei se o chanceler quer só responder pergunta ou ter alguma coisa para falar, além de responder pergunta. Se ele tiver alguma coisa para falar, ele pode falar e depois a gente responde pergunta. Vamos ver. Aí o chanceler ficou um pouco perdido porque ele não entendeu. Não entendeu o raciocínio. Aí, lógico que não, cara. O Dilma... Palavra, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz. Foi uma bela confusão. Foi, ele ficou meio perdido em Dilma campo. tá terrível. So, sehr geehrter Herr Präsident. É porque é difícil a comunicação, né? É muito difícil. Difícil falar alemão é entender. muito difícil, né, Emílio? É uma língua que Ah, deixa ele tomar três pra você ver precisa se ter ele não fala alemão. uma sabedoria. Mas o Lula vai ainda se encontrar com o Xi Jinping. Aí Essa é vai a ser. próxima. É mais Encontros fácil. importantes. Com mais importantes. Agora tava com muitas saudades do momento da Atenão. Sabe que Vai, tá tendo molecada. muita briga de trânsito. E aí, até chama a velho. trilha pra você, momento da Atenão. Uma briga terrível de senhores do UFC. Põe na tela aí, velho. Tá todo mundo louco. Põe na tela. Dois velhos perderam a paciência e partiram pra trocação. É o UFC de velho. Põe na tela aí, velho. Olha a brincadeira aí, ó. Você sai da frente, carro feio. Olha, o Etios passou na frente, ó o velho. Chamou de careca. É brincadeira, os velhos não tem força nem pra levantar o macaco, te trocar o step do carro, tirou a camisa, mostrou a pança do velho. E olha lá, tá precisando, o velho barrigudo, quem ganha melhor aí? Acabou o fôlego. Quem que leva melhor aí, hein, velho? É o de Acabou o preto fôlego. ou o de azul? Acabou o fôlego, pegou a bombinha no bolso, deu uma borrifada na boca, e é isso aí, ó, é brincadeira. E você que tá no trânsito agora, meu amigo, você tem que ter muita paciência, porque é uma barbaridade. Ele pegou um pedaço de pau, um guarda-chuva, não sei o que é, só que não pode não, hein, velho? Tem que ser a trocação franca na mão, velho. Os velhos não tá aguentando nada, velho. Tá certo, Daterão. Uma salva de palmas até para Daterão. Só no nosso, hein, velho? É só no nosso, não vai Daterão. brigar não, hein? Evite Tá de briga, né? brincadeira. Ô, Dani, aí chega nessa disposição toda e na fila do supermercado eu tenho que deixar esse jogo passar na minha frente. Na farmácia. É isso, então. Tá Boa. certo, então. Mas tem preparo, Não, né? tá certo, tá certo. Fila Agora- da farmácia. Na farmácia você não... Quer dizer, mas Você libera. Agora, só pra terminar, Emílio, desculpa cortar o clima aqui, uma notícia muito triste que eu... Não vem com notícias tristes. Eu preciso passar essa notícia triste e a informação tá em cima de tudo aqui. A nossa querida musa, Graciane Barbosa, ela disse que está desmotivada para treinar porque ela não está vendo resultado. A Bela Falcone vem aqui. Mas, meu Deus, ela quer virar uma pedra? Não sei, mas ela desabafou. Homem pedra. Você sabe que é a mulher do Belo, ela treina Sim. muito e por isso ela tá com novas apostas de treino para a academia e talvez ela fique mais motivada. Esse é o novo treino da Graciane Barbosa, que é, a gente pode perguntar depois pra Bela,
É uma nova performance que mexe com... Não, isso é dancinha. Não é dancinha. Isso aqui é... Ó, isso aqui você fortalece o abdômen tá do avesso e isso? as costas. O Zuzu faz isso na academia. Isso. E fica esperando o personal. Ela vai pedir o treino do Sami. É isso. Parece aqueles bexigão de aniversário, né, velho? Vai estourar o Não dá pra saber que lado que tá. Sabe se tá de ponta cabeça. Achei que a cabeça tava Não é dancinha? Não é dancinha. Um novo treino da nossa querida Graciane Barbosa. Um beijo pro Belo. E ela assiste muito o programa também. Um beijo pra ela. Certo? Também. Muito bem. 12h30 entregue pra você. 32. É isso aí? É isso aí. Breakzinho rápido? Vamos no break? Então, depois a gente volta. O que foi? Vamos? O que foi, Dedê? Pode ir pro break? Então vamos lá. O que foi, Dedê? Vou fazer um break para Reginaldo. Um break, um abraço aí para toda a rede Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos aqui na TV Jovem Pan, na Jovem Pan News. Daqui a pouquinho Andrade. O Andrade tá numa ressaca hoje. Tá azedo ainda. O que é? Ah... Muito bem, voltamos à TV Jovem Pan, a gente entrou pelo rádio, pelo YouTube, agora estamos aqui com a TV Jovem Pan, com o programa Pânico, depois tivemos uma transmissão aí diretamente de Brasília. Boa. Muito bem, vamos seguir com o programa. Vamos, convidados aqui. Os convidados de hoje. O grande jurista, professor, comentarista, amigo do Sami, o querido Fernando Capês. Capês é bom, hein? Capês é bom. E teremos o grande mestre dos nerds, que é uma pauta que você gostaria muito, que manja tudo, que é o querido Serginho Sacani, do canal Space Today. Fenomenal. Tem a pergunta que você vai falar do futuro, passado, isso daí já... Vamos ver se ele vai... Ele manja muito. Que é o Universo em Bloco. O Universo em Bloco, Que é a a gente vai última- saber se a gente tá... Em que lugar estamos. Exatamente. Certo? Certo. Vamos com dinamismo E aqui. também a Terra... A Terra o quê? Parou. Movimento da Terra, o movimento interno Velocidade. parou. Parou? Isso é Bíblia. E vai regredir, hein? O que falam é que a gente nunca teve tão Os rápido. polos Como estão parou? se invertendo. Sim. E nós vai virar pra trás. Você acha que é o começo do fim? Pode ser. No filme 2012 começou assim. É. Passou bastante, mas começou com esse princípio aí. Eles talvez erraram só um pouquinho e o mundo esteja pra acabar. Vendo? Pode ser. O que pode falou ser. no Simpson? Mas daqui a pouco tem o nosso querido Fuzil, que ele vai tirar os números da loteria. Quem sabe com esse dinheiro a gente... Gasta Se o mundo antes. acabar, a gente gasta tudo hoje mesmo, certo? Muito bem. Zuzu, Oi. vamos para a resenha? Vamos lá, Então taca a vinheta aí, garoto. Vinhetinha da resenha? A resenha vai entrar. Resenha fantástica. Você sabe que nosso querido Jair Messias Bolsonaro, ele continua em Orlando e ontem teve um evento de grande destaque, onde ele falou para uma turma bem grande. E a pergunta feita para Jair é: Jairzão da massa, você quer se aposentar e ficar na Disney ou você ainda acredita que pode ser uma aposta política para 2026? Ele respondeu? Fica na Disney, irmão. Voltar pro jogo. Ele deu a resposta. Tá certo, fica na Disney. Falou que o Lula não vai durar muito. Tem a resposta dele, mas o áudio é péssimo. Então aqui... entendi. Vamos lá, só pode colocar uma... Só pra ilustrar. Só para ilustrar. Aqui é a pergunta que foi feita para ele. E ele disse que ainda tem a esperança de ser o presidente do Brasil. Em palavras ele quis dizer isso. E aí vocês falam, será que Bolsonaro volta ou vem outro nome para a direita? Há muito tempo ainda. Muito tempo. 4 anos, muita coisa pode mudar. Já foi dito aí no PL que se ele não quiser, Michele tá aí. Exatamente. Então, Você vê, nem na mulher a gente pode... Não dá, é a primeira Acha que oportunidade. política- Agora pronto. Primeira oportunidade, é que nem gato. Se você não dá ração pro gato, ele vai pro vizinho e acabou. Deixou a porta meio aberta. Política é complicado, não tem espaço. Não tem. Não tem. Sempre alguém ocupa o vácuo. Exatamente. Pode ser o Tarcísio ou a própria Michelle. Que mais? Por sua vez, o Lula tava falando agora, inclusive, e ele tá muito chateado. Ah. Que o Bolsonaro não cuidou da Alvorada, tá? E ele é um cara sem casa. Esse vídeo viralizou Tadinho. muito. Então, Mas essa palha, muito isso aí também é triste. uma palhaçada. Mas ele do- tá abrindo o coração. Isso aí também Ele tá uma... não falou Vamos que lá. ele é sem palácio. Vamos lá, Lula. Isso aí também tá uma Abra o palhaçada. coração. Ainda não estou morando numa casa. Eu estou morando no hotel. Tá no hotel. Eu sou
Eu, na verdade, sou um sem casa. Um sem, tá bom. um sem palácio. Mas tem vários palhaços. Tem tá sem palhaço. Tá sem. Eu acho que ele tá equivocado, porque eu acho um tesão morar em hotel. Se eu pudesse na minha vida morar num hotel, você tem um belo café da manhã, aquele roupão, uma toalha. Com os outros pagando ainda? Exatamente. Opa, você viu quanto ele já gastou de hotel, né? Isso. Não é barato. Você já viu? Eu vi, não é barato. É só chamar a MST também. Você acha que ele tá no Ibis? Se ele quiser chamar a MST. Tá no Ibis. No Fórmula. Aqui no Ibis. Aqui. Fórmula 1. Hotel Fórmula. A caixa de maçã, o quarto. Aquela belícia. Eu tô no Fórmula, Põe tá o pé bom. pra fora da janela. Ele tropeça, cai na varanda, não é? Tá no olho. Aquela presidencial maravilhosa. O que mais, Zuzu? Ô, Sami, você acha que no Brasil Fala, meu amor. está absurdo? É um momento que o juros está muito no alto. Brasil. Eu vou pedir pra você não responder. Tá bom. Eu vou pedir pro Alckmin para. falar. Beleza, e depois João você Kleber. comenta. O Alckmin falou sobre os juros, né? Vamos lá. Tá muito alto. Cunha fiscal, vamos tirar para reduzir custo de capital. É falta de concorrência. Estados Unidos tem 2.000 bancos. É insegurança econômica, que é? Questão fiscal, é insegurança política, é dificuldade de reaver o crédito, spread alto, que o bom pagador paga pelo mal pagador, enfim, é preciso agir no sentido de termos custo de capital mais barato. O que você acha, Samidana? Porque vamos lá. O que você faria? O que Beth faria? Eu tava refletindo na vida. Tá. Mas depois eu conto a piada. Vamos lá. O que acontece? Você tem dois níveis de juros. O primeiro é o que o governo decide. Hoje a gente tem o Banco Central brasileiro, que vai ter o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidirá a taxa básica brasileira. Aqui tudo indica, ficará nos atuais 13,75%. E você tem também a taxa que chega no bolso do consumidor, que é essa taxa básica mais o spread bancário. Taxa básica primeiro, Selic. Poderia ser menor? Poderia. Quem é o grande culpado disso? Quem? O próprio governo. A gente faz uma política fiscal muito heterodoxa, a gente não respeita âncoras fiscais, a gente gasta muito mais do que deve. O próprio Lula criou uma série de ministérios, está aumentando a máquina pública e isso deixa o país com mais risco. Para você captar dinheiro tendo mais risco, você precisa remunerar mais o investidor. Tá. Então a gente paga isso por conta do risco. No ano passado, antes das eleições, a gente tinha um caminho de queda. Poderia fechar esse ano a uma taxa de 11,25%. Essa era a expectativa do mercado. Hoje já se fala em 12,5%. Por quê? Porque a gente teve sinalizações que a responsabilidade fiscal não é a prioridade. Estou falando só desses gastos? Não. É o teto de gastos que foi para as cucuias, é a própria independência do Banco Central. Então a gente paga por isso. Boa. Então isso é o primeiro ponto. Culpa exclusiva do governo e das orientações das políticas econômicas. Segundo ponto, o que os bancos cobram? Os bancos tendem a ganhar dinheiro como qualquer empresa. O objetivo de empresas é gerar valor para os seus acionistas. Isso aí. Você precisa ter uma concorrência. Quanto mais concorrência, melhor. A gente tem muitos bancos digitais. O problema é que aqui é uma insegurança jurídica enorme, há uma insegurança tributária enorme. Com essas políticas públicas, inclusive, aumenta a chance de desemprego, aumentando o desemprego, aumenta a chance de inadimplência, e aí o banco cobra mais. Então, dá para atuar dos dois pontos. Agora, o que não dá é para fazer um discurso vazio, como o do Alckmin, que ele não propõe nenhuma coisa prática. Papagaiada, né? Falou e não disse nada. Falou, você quer saber o que você vai fazer para diminuir a dívida pública e mostrar que você se preocupa com o gasto público, porque aí sim vai diminuir juros e inflação. E outra, o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação. E a inflação é uma consequência dessa política. Então, assim, é um discurso absolutamente político e vazio, assim como tem sido até agora. O governo não tem... A inflação é um imposto que você paga pelas cagadas do governo. Exatamente. Pelas políticas ruins. Só que
O que é um pouco hipócrita é que a esquerda fala que se preocupa tanto com o pobre, só que o pobre é o que tem menos recursos para combater com a inflação, porque o rico tem instrumentos financeiros para isso, ele tem patrimônio no que hotel. valoriza. Então, quer dizer, a inflação é um imposto cruel que prejudica os mais pobres. Sim. E aí E você, Samidana, acha um tesão, porque você senta na renda fixa, você é bilionário e tá lá. Mas é isso aí. Obrigado. Proíbe de jogar na loteria. Boa. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o jogo da loteria. Quem vai ganhar? A inteligência artificial ou a burrice humana? A inteligência artificial Calma. já falou os números, mas não Calma, não é isso. Já. Valeu, Sami. Nós vamos fazer uma disputa contra a inteligência artificial. Quem vai ganhar? Quem vai vencer? A necessidade contra a tecnologia. Óbvio que a necessidade vence. O que mais, Zuzu? Não é fácil ser influenciador digital, a gente tá vendo a dificuldade das pessoas na rede social, mas imagina no Irã. Um casal no Irã foi preso por dançar na rua. Eles foram condenados por incentivar a corrupção, a prostituição pública e por reunirem com a intenção de perturbar a segurança nacional. E eles estão dançando lá, Emílio, não é absolutamente nada. Por esta simples dancinha no Irã, os caras vão ficar presos 10 anos. Então imagina a situação que é você como um influenciador digital no Irã. Não tem muita brincadeira no Irã. Não tem conversa. Não tem conversa, né? Não dá pra Poucas brincar ideias. muito. Ontem a gente... É isso. Acabou? Não, calma. Essa foi rápida. Essa é só essa notícia. Notícia completamente boba, não? Imbecil. Esse foi o 4. O 5 é melhor. Eu falei, Alba, essa não vai funcionar. Mas obrigado, Alba. É o seguinte, ontem a gente debateu muito sobre o Covid. Sim. Ninguém tem muito uma explicação. Nem você mesmo. Acabou o Covid. Falei, e aí, acabou? Acabou? O que, o Covid? É. Acabou, não acabou? Não, a OMS disse que ainda não acabou, tá em emergência. Tem ainda casos. Ainda é emergência, sim. Porém, nos Estados Unidos, né, eles vão encerrar a parte de emergência do Covid-19. Inclusive, o Biden agora vai vetar um projeto de lei que foi proposto no Congresso dos Estados Unidos que elimina a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para prestadores de serviço de saúde que trabalham em determinados programas federais. Lembra que tinha muita gente que precisa ser vacinada e o caramba? Sim, o Exército também, eles chamaram tudo de volta os caras que não se vacinaram. Parece que 8 mil entre a Marinha Exatamente. Americana, eles mandaram volta pro trabalho, mesmo sem vacina. Agora tá sussa. Eu tô fazendo esse giro internacional pra gente contextualizar. Por exemplo, na China, que a gente viu, lembra da fábrica da Apple lá no iPhone? Lembra toda quebrando tudo. Agora parece que deu uma acalmada na onda de Covid também. Tá perdendo a força, então eles estão tirando o pé na China. Graças a Deus aí, então essa é uma notícia maravilhosa. Só aqui que você tem um lugar do aeroporto. É isso eu achei curioso. Diferente do mundo Você inteiro. viaja. É que o Covid fica esperando. Não, mas é um lugar, só tem um lugar no aeroporto. É igual de fumante. É isso. É, igual era fumante. Covid brasileiro. Você usa máscara ali, depois você pode tirar e tal. exatamente. Beleza, é um protocolo fantástico da... Um ambiente não controlado ali, né? É. Não, mas a notícia que a gente... Que mais usa? Mas ao mesmo tempo, né, você fala, tá sussa, tá o cacete. O Por quê? quê? Não tá tranquilo o O clima. Covid? Não é o Covid, é o clima. É o clima da vida. Da vida. Ah, sim. Sempre quando a gente acha que vai dar aquela A acalmada... guerra, né? É, meu amigo, ó, será que vem mais uma guerra mundial? Quem tá falando isso? Feeling. Feeling por quê? Existe um alerta nos Estados Unidos sobre a China. Quem disse isso? Ó, falou, meu instinto diz que estaremos num combate. Estou falando do exército americano. Um participante falou que pode ter uma guerra. Por quê? Por que poderia ter uma guerra com a China e os Estados Unidos? Taiwan? Matou. Parabéns. Bom dia, político. Tirou 10. Ponto para o Emílio. Exatamente. Ganhou um ponto, exatamente. Ganha a estrelinha. Então, e também a história, né, do Xi Jinping, um pretexto que ele vai falar por causa de Taiwan e pode ser uma guerra. E o cara do exército americano falou, estou com um mau pressentimento, eu estou com um feeling que pode ter uma guerra aí. Então, na Europa, estão falando que a gente nunca esteve tão perto da Terceira Guerra Mundial, que é o negócio do Putin lá com a Ucrânia. Certo. É que a gente não tá muito... A gente não liga muito. Não estamos ligando muito. A Paulista É a gente viu ontem no boteco com o Nós estamos mais preocupados com o campeonato regional. Se vai do que ter com picanha. com a Champions League. Até vir no nosso. Correr na Paulista. Até o gordão tem que se alistar lá no exército. Que mais? Vai muito pros Estados Unidos. Agora, meu turista, ele passa às vezes do ponto. Tem um polonês aí que ele quase tomou... Ele tomou um cacete,
foi preso, acho que parece que ele foi solto, por quê? O cara resolveu fazer uma graça. Um polonês tomou um pau aí numa pirâmide asteca, o turista foi agredido por seguranças por escalar esta belíssima pirâmide lá no México. O cara fez uma graça, não pode subir na pirâmide, igual você tem que ter uma autorização. Olha o tamanho do pau. Veio um mexicano e deu uma paulada no cara. E depois... Vai largar a mão de ser trouxa. Vai largar a mão de ser trouxa. Os comentários falam, não pode, né? Tem uma pirâmide, tem que preservar. É brasileiro turista ou não? Não, ele é polonês. E assim a gente encerra no auge a nossa querida resenha. Resenha fraca hoje, hein? Hoje é o seguinte, a gente tá com uma resenha não fraca, com uma resenha que a gente tá preparando. Pirâmide. Né, a gente tem todas as notícias sempre. Você tentou, né? Tentei, sempre esforço. Mas eu tô fazendo isso porque o destaque hoje do programa é o fuzil, o herói do Brasil. Pra ter um tempo pra ele fazer a aposta. A gente não ofuscar ele. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o Capeza aqui. O Capeza vai contar aí a história do jogador. Do Daniel Alves. Daniel Alves. Ele está sabendo? A história do Daniel Alves é o seguinte. O Capeza tá aqui, ó. O Capeza tá aqui. Tá negociando pra ser solto. Terno novo. O Capeza tá aqui na programação da Jovem Pan, tá no jornal, tá no programa do Pavivi. Lá no Linha de Frente. Linha de Frente, tá aqui. Vamos falar com ele. Cabe um bico na externa lá comigo. Vamos falar de várias coisas sérias. O Daniel Alves, ele manja a história? Manja tudo. O Capeza manja de tudo. Eu vou contar a história dele aqui. Eu sei. Pouca gente o sabe. Documento. Não pode falar. Sim. Lembra do documento? Sim, ele trouxe. O envelope. De novo. Esse envelope a gente jamais vai mostrar. Tentaram ferrar o Capeza aqui. Sim, o Capeza é muito querido na emissora. Política, né, meu amigo? Política não é brincadeira. Eu vou fazer um break. Pois não. Eu vou fazer um break. Na sequência, o Capeza vai estar aqui. Vamos falar do jogador, do... Daniel Alves. É que a história é outra pra ser abordada. O quê? A lei na Espanha é completamente diferente. Fizeram uma arapuca, não tô falando que o cara fez uma barbaridade, obviamente tem que ser provado, mas é que a lei lá na Espanha ela é muito forte. Você tá... Tá adiantando. Nossa, tá ansioso, velho. Ele me passou. Não sei se ele sabe. Mandou no celular. O Capeza tá me mandando no WhatsApp. O Capeza é do Ministério Público. Tá bom. Promotor, famoso. Informação. Procon. Tá certo. Conhece tudo. Desculpa. Vai você falar. Falou. Você se empolgou. Doutor Pirulito. Doutor Pirulito. Manjo. Advogado Pirulito é um grande profissional. Grande doutor. Lembra? Com maestria, o querido Capeza. É o doutor Tomás. Conheço, Turbano. E o teu, como é que chama? O Telar. Telasco. Ele é doutor Vara. Ele vai em todas as varas. A gente saiu de férias e ele ficou trabalhando. Doutor Telasco e Associados. É o que defende a gente. Telasco. É o nosso corpo jurídico, doutor Telasco. Ele não usa grava. Break rapidinho pro Reginaldo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Capeza. Já. Pam, pam. Certo, Fufu? A chance de derrubar. Aliás, ontem não acertamos nada. Pô, que tristeza. Nem a inteligência. Quem não estava acompanhando o programa de ontem, o Sami agora está apaixonado pela inteligência artificial, que virou agora uma modinha, né? Tá todo mundo aí fazendo fotos e tal. E aí a gente fez a aposta na Mega Sena. Uma foi a nossa e outra foi a inteligência artificial. Mas teve orelha seca que Eu repetiu o digo número. que não acertamos um número sequer. Nada? Nenhuma dos dois jogos. Nossa Nenhuma diretora dezena. parece que acertou 3, Paulinha. O que também não adianta nada. Não adianta nada. Não dá trinca. mínimo. O que é pior é que ficar com a expectativa que podia ter Exato. ganho. Muito bem. Hoje teremos o quê? O herói do Brasil vai ficar bom. um herói. Já tá aqui. Fica paisana pra ver um pouquinho o que tá acontecendo. Não aparecer demais, não. Mas Hoje nós ele tá- vamos. Então, ele tá aqui no estúdio hoje. Vejam vocês, Alba. Putz. Adivinha. Foi fazer Imagina no exame. comecinho de... Hã? Já sentiu? Já sentiu o jogo. Cadê a saúde do Eu Álvaro? acho que ele foi comprar alguma coisa no Carrefour e não desceu a rampa. Tadinho. Subiu e Não, não o problema é desceu. que ele não fez pré-temporada. chegou jogando. Já contundiu. Então, a conclusão que nós chegamos da inteligência artificial é que ela é tão burra quanto a humana. Certo. Ou a burrice humana é tão inteligente quanto É um a dilema. artificial. Esta é a dilema. questão que fica em virtude que nenhum dos jogos acertamos sequer um número. Então, ou somos tão inteligentes quanto a inteligência artificial, ou a inteligência é tão burra quanto nós. Não, acho que a gente é Essa burro, é que a a gente questão. repetiu o número da inteligência.
Podia ter escolhido outros números, escolheu 3 números igual. O Sami tá apaixonado, né, pela inteligência artificial. Ele tá louco. Eu vou nerd. mostrando. Não, eu vou começar a criar sites, Tá. criar Lá vai. aplicativos e vou mostrar várias coisas. Não percam durante Ele a temporada 2023. Nosso mini Einstein. Ele fez o uma cabelo minha. tá igual. Ele Agora fez- veio engraçadinho e O colocou Avatar. um pente Dr. aqui, Brown. que foi, eu não sei quem foi, o palhaço. Que... Dona Florinda precisa dar uma penteada. Botou Muito um bem. pente, obviamente não é meu. Meu querido Zuzi, quem Olá. serão os nossos convidados de hoje? Hoje é quinta-feira? Ó, Emílio, hoje. Quinta-feira hoje? Hoje é quinta-feira. Graças a Deus, amanhã é sexta-feira. Beleza. Putz, e daqui a pouco o carnaval. Claro, Vamos carnaval. emendar o carnaval? Vamos, com certeza. Que beleza. Carnaval emendadíssimo. Já veio uma felicidade. Mas não vamos viajar, vamos ficar por aqui. Hoje teremos aqui... Como é que tá a perninha? Posso falar a real? É. Tô sentindo o golpe, né? Você sabe que eu rompi o tendão e então tô fazendo fisioterapia, então sinto muitas dores e um Tandrilax pra dormir. Sim. Muito bom, junto com opioides. Sim. Dá uma Eita. chapada, mas agora eu tô bem melhor. Tá andando igual o Wagner a Montes. parte dos Países Baixos já veio uma recuperação. Sim. Já não tá mais roxo. Não tá mais roxo. E eu fui com o Zuzu na crioterapia. Criovete. Nitrogênio. Sim, é a que- moda. Muito Você bom. fica num tambor. Isso. Doutor Eu Ricardo. fui lá, é é muito bom, doutor Ricardo. Você me pode tá fazer jabá. Não, O jabá. Sami tá pagando a nem tô permuta falando porque ele fica nome. tirando Eu nem foto. vou falar que é Crioclub, eu tô... eu tô Vet. falando... Eu Não, não é. entendo porque agora fica esse jabazeiro. Não precisa, não precisa. tem um Paga a negócio que- consulta, pô. Não é consulta. Tem dinheiro. Tem a foto do Sami, vai lá no Instagram dele, Não, que já ele não tá dá de mais. constrangedora. E foi um mediquinho que cuidou Stories. de você, não foi inteligência artificial, não. Opa! Tá vendo? Bom, tudo bem. mas vamos no Isso aí serve pra quê? Então, para várias coisas, mas ele reduz a temperatura do seu corpo até 10 graus. Então tem gente que usa para emagrecer, porque quando você reduz em 10 graus o corpo, ele precisa Sim. metabolizar para voltar à temperatura O normal. morgado precisa ficar... Mas ele Mas congela. eu não caibo dentro do tambor. Não, libera Mas dopamina. no meu- Põe na tela a No meu foto ca- do Sami aí, e funciona também para Que ridículo. Mas Ai, que bonitinho, velho. foi muito engraçado. Parece que vai sair dançando Michael Jackson tem dali. os vídeos do Zuckerman que eu vou mostrar Você depois. sabe que eu fiquei e constrangido, que ele mas fica narrando. mas funciona Mas tipo uma banheira de gelo. Mas É. funciona pra TDAH também, Boa. que é o meu caso. Sério? É, eu tô Vou lá, então. conversando com o médico sobre isso. Muito bem. Vamos Quem combinar. nós seremos Emílio, convidados? aqui teremos um dos maiores comentaristas aqui da casa. Ele é engenheiro, autor de 5 livros e ele é ex-consultor do Banco Mundial e ex-secretário de Estado do Rio de Janeiro. Eu tô falando dele, que você já conhece, que é o Roberto Mota. O Mota vai estar aqui com a gente. Vamos falar sobre o novo congresso, não é isso? Exatamente. Deu bi. Falei que ia dar bi, né? Deu bi e deu com folga, hein? Deu, claro. E tem também A caneta, e meu tem um amigo. negócio agora do Marcos Duval, que atacou o outro. Tem um... Ah, tem treta? Ele tava falando Tem agora. treta. Não foi pacificado ainda o país? Não. Não. O amor ainda não O amor ainda... voltou, mas não assumiu. Tem muita bucha. entendi. E para dar uma aliviada, obviamente, teremos a educadora, influenciadora, a especialista em comunicação e palestrante. E agora, musa do carnaval. Exatamente. Musa do carnaval, Musa do carnaval. Cíntia camarote Chagas. branco. Do camarote do Zé Vitor. Exatamente, do Boa. Careca. O número 1. Sim, Cíntia Chagas. daqui a Linda. pouco. Ela é espetacular. Então hoje a professora Cíntia Chagas vai estar com a gente. Evidentemente vamos falar do Ilinili, do Todes. Aquela palhaçada. Que ele acaba com um X no final e você define. É isso, Zuzu? Ela é um espetáculo. E ó, prepara o talão de cheque aí hoje, o cartão que hoje, Marcelão. Marcelão da Open Box. Marcelão da Open Box. Ele só Sensacional. vem aqui 2 vezes por ano. Ele capricha quando ele vem. E hoje Pra ele, arrebentar. e hoje ele vem aqui pra arrebentar. Puta, quer a loja limpar o estoque. Isso, Vai isso. O acabar mostruário. Sim. Prepare o bolso, hein? Já deixa aí o talão de Putz, cheque. mas a lojinha dele é sensacional. A loja não. As lojas. 20 lojas. 20 lojas. 20 lojas. Putz, eu tenho decoração, coisas É isso aí, medievais. Zuzu. Mas eu quero saber o seguinte, vamos à nossa resenha? Vamos, taca a vinheta. Por favor. Vinheta da resenha, por favor. Demora um pouquinho, é pasta 3. Resenha também, a vinheta é rápida, mas é a resenha do Zuzu e Zuzu. Ela é rápida, mas demora pra apertar o play. Isso. E a gente fica com aquela cara de nádega Isso. esperando, mas a gente não perde o sorriso. Emílio, eu vou começar, obviamente, com um desabafo e com uma notícia triste, que infelizmente, como você sabe, não sei se todo mundo sabe, uma notícia muito triste. A grande jornalista e apresentadora Glória Maria nos deixou essa manhã.
no Hospital Copstar, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela lutava contra metástase, né, no cérebro. E você sabe que a gente tem uma relação muito legal com a Glória, que ela já veio no programa Pânico. Há muitos anos. Muitos anos aqui. Olha só. Foi a primeira... Olha lá, eu tô no canto esquerdo. Ó, que bonitinho. A Tereza, todo mundo. Seu Brito. Seu Brito. Nossa, foi a vez Brito. que a gente trouxe ela aqui na Rádio Jovem Pan. Eu tinha 18 anos. Eu tô com 39. Isso foi em 1932. Não, foi em 2003. 2003. Exatamente. Muito difícil, a gente teve que ligar para Schroeder, que na época era o diretor de jornalismo da Rede Globo, e ela deu uma entrevista espetacular, com humildade, simpatia. A gente tem até um pequeno trecho para recordar esse grande momento que a Glória Maria aqui no Pânico. Tem um áudio pra gente colocar aqui. Vamos lá. Pânico no rádio. Nesse momento, senhoras e senhores, altíssimo garbo e elegância nesta programação. Eu nem acredito, mas ela está aqui. Glória Maria! Vou dizer pra você. Glória, glória, aleluia. Charles. Saudade. Glória, obrigado por ter vindo. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês, pode? Rapidinho? Um segundo. Parece que o tema do programa, quando ele começa, é uma musiquinha, bolinha de sabão, é isso? Bolinha de sabão. É uma música que eu adoro. Eu posso cantar um pedacinho? Pode. Porque eu adoro. Não, só isso, olha, é assim. Que é a música que eu quero assim. Canudo e canequinha. Eu vi um garotinho do Black to Bling. Fazer uma bolinha tudo Black to Bling. Bolinha de sabão. Plim. Muito bem, aí está. Obviamente que ela tem uma história gigantesca no jornalismo. Todo mundo sabe que ela já foi correspondente de guerra, fez diversas matérias, o passaporte dela é muito carimbado e, gentilmente, a produção separou pequenos trechos das matérias espetaculares da Glória Maria nesse momento, homenagem que a gente faz aqui. Isso foi com o Michael Jackson. Você lembra dessa entrevista aqui? O Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito, mas a gente pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, tell something for the Brazilian people, please. I love you, Brazil. Thank you very much. I love you too. Uma entrevista rápida também. É, uma entrevista maravilhosa. Pelo menos conseguimos. Mick Jagger. Glória Maria pro Jornal Nacional. Uau! Sensacional. Essa foi na Jamaica, né? Fumou a charanga. Ela deu um tapa na macaca. Um tapa na charanga. Mas era legal, cara, que ela vivia a experiência das matérias. Você parou com a charanga, né, Suzu? Eu parei, Emílio, na minha adolescência. Olha as matérias do Pânico. Gui Santana e Repórter Veja. Mas esqueceu do Fantástico e uma do Globo Repórter. A do Fantástico não dá pra dizer que eu nunca esqueci, porque eu nunca esqueci todas. Talvez a entrevista com o Michael Jackson. Michael, tell something for the Brazilian people. Bom, a gente fez essa grande homenagem aqui. É pequena homenagem. Não, uma homenagem mínima, mas para uma grande profissional. Uma das maiores. É, e uma pessoa que é praticamente da nossa família, né? Tantos 50 anos de jornalismo, né, cara? Não é pra qualquer um, não. Mexeu com muita gente essa isso aí. notícia, então um beijo aí pros familiares da Glória e fique com Deus aí, que a gente tem muito respeito e carinho por você. Bom, vamos agora seguir aqui, né? No Congresso deu que você já sabia, que todo mundo já sabia, o Lira bateu recorde de votação na Câmara e o Pachecão foi eleito no Senado. Nós temos aí o vídeo, até esse é o momento que ele ganha, né? Muita comemoração aí dos nossos políticos brasileiros. E tem a declaração do Marinho, que perdeu. Então vamos ver o que o Marinho falou depois de ter perdido. Bolsonaro é uma personalidade importante da política do nosso país e certamente torceu e fez o que foi possível para nos ajudar. Dentro da descrição, né, que está caracterizando a sua situação de hoje, ele está fora do país, né, mas como qualquer outro agente público, certamente ele fez a sua parte, como o próprio presidente Lula, como diversos ministros. Esse é o Perdeu Mané 3. Perdeu o Mané, Perdeu Mané 3. Perdeu o Mané, tá chorando o quê? Tinha um complemento. Perdeu o Mané parte 3. Não amola, perdeu o Mané. Sentiu. Até o Mourão foi entrevistado. A gente tem uma parte do Mourão. Olha o Mourão. O que o Mourão? Vamos ver. Mas voto é voto, né? Isso aí. Voto é voto. Mas você acha que a gestão dele aí vai ser alinhada ao governo? A posição vai ficar muito enfraquecida? Não foi o discurso dele, né? O discurso do Pacheco, ele não disse isso. Ele disse que atuaria com independência, né? Então vamos cobrar isso dele.
Vamos ver o que vai dar agora. Sim. Não é? Agora Claro. vamos Agora- esperar. É isso aí. O Samidana que depois. mais? O Meu, Sami tem... Não, tem vou trazer informações? agora, Sammy. A gente fala muito da crise aqui no Brasil, daqui a pouco. Mas a gente fala muito que tá tendo crise no Brasil, mas a Europa também tá sofrendo. Não sei se você viu a greve que tá tendo insana no Reino Unido. Tem escolas fechadas, a rede ferroviária parada. Ontem, 500 mil de trabalhadores entraram em greve. Olha que imagem impressionante, Emílio. Por que está acontecendo esta greve? Aí você me pergunta. Por quê? Inflação bateu 10,5% no mês de dezembro e empregados de diferentes setores mobilizaram para reivindicar melhor o salário. Tem professor, tem todo mundo lá. Em Londres, essas são as imagens que a gente traz aqui da greve, para você ver que não é só no Brasil que a gente está tomando na toba, né? Você sabia dessa história? Sim. Você acompanha bem o noticiário, né? Impressionante. Lógico. Não, o cara é âncora, cara, tem que saber tudo. Tem que saber Sem tudo. tradução. Sim, Eu não na tinha França visto. também. França também. Original. Você acha o bicho tá pegando pra tudo que é lado. Olha lá. Pandemia. Esse é o preço da pandemia, da guerra, essa confusão toda. Perfeitamente. Mas é assim, Zuzu. Agora eu trago uma notícia que a gente sempre conversa nos bastidores e você me perguntou, ninguém comentou desse caso, né? Foi uma triste história lá do Terry Nichols, que nos Estados Unidos teve o velório dele com muita emoção, raiva. Sabe aquela história do rapaz que apanhou de 5 policiais? Em Memphis. Exatamente. Foi um homicídio horroroso. Lembra muito da história que a gente sabe do Floyd lá. Sim. E essa história, ele tenta ligar pra mãe. As imagens são terríveis, né? Ele apanhou demais e no final ele não aguentou e acabou falecendo. Aí ontem nos Estados Unidos teve o memorial e o velório Teve o velório dele, foi a vice... Kamala Harris. A gente tem as imagens aqui dela discursando, ela tá falando lá no meio do velório. Ela explica basicamente que, de novo, né, uma situação que os Estados Unidos vive, dramática, e aí entra naquela parte que a gente não quer polarizar, de racismo. Os policiais são negros, eles foram afastados, e a parte mais triste é que ele tenta ligar pra mãe, enfim. O velório foi muito emocionante, Emílio. A família inteira falou. No final, os americanos eles fazem também a parte triste ser especial, né? Tem no finalzinho, eu vou chamar um próximo vídeo, pode ser o próximo, que é uma mulher cantando igual do Michael Jackson, que teve aquele memorial. Tem uma cantora muito espetacular. Pode mostrar. Tocou produzida aqui, ó. Você vê, né? Um momento terrível, mas os americanos sabem produzir. Que história horrorosa, né? Sim. Pô, meu, isso aí... Você achou que não teve... Você falou, não vi muito protesto. Teve protesto pra cacete nos Estados Unidos. Mas não foi igual do George Floyd. Isso aí. George Floyd foi os Black Matters, lembra? Sim. Tacaram fogo. Quebraram tudo. Isso aí foi menos... Foi na época do Donald Trump. Não sei se tem uma relação política com isso. Provavelmente. Provavelmente. Puta, mas as imagens foram enlouquecidas. Tá animado o seu... Jornalismo e informação. Zuzu, né? Jornalismo e informação. Podia trazer o Bonner aqui com aquela voz dele elétrica. A gente traz aqui, Né? acima de tudo, é importante a gente trazer a informação pra população que tá no rádio, na televisão e na Panflix. Aí vamos descontrair um pouco. Bom. Pra acabar pra cima. Pra acabar pra cima. Não. Isso. Quiser que acabe, a gente acaba, mas senão vem produzidaço. Você escolhe o momento. O negócio é o seguinte. Você, Emílio, já esqueceu alguma vez o Dudu ou o Emilinho no carro? Não. Você nunca... Não, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Por causa do sol. Né? Morre muita criança. Você sabe que tem Deixa muito... 2 dedinhos abertos do vidro. Mas tem pais que esquecem os Eu filhos. sei, muito. O Sami, às vezes, não tem esse compromisso. A mãe dele leva os filhos na hebraica. Mas ele... enfim. Isso acontece muito e a ciência explica esse fato psicológico que o neurocientista, o David Diamond, ele falou ele é da Universidade do Sul da Flórida, e falou que é o seguinte: todos os pais relatam ter sofrido um lapso de memória. Isso acontece porque você sai do seu hábito normal. Às vezes você vai levar teu filho, quando você muda a rota... O automático, você tá naquele automático mental, né? E você... acaba esquecendo e acontece uma fatalidade. Eu só trouxe essa notícia para criar um link com uma barbaridade que aconteceu em Israel. Em Israel? Exatamente. Olha o que aconteceu. Tem um caso muito absurdo, um casal abandonou um bebê no aeroporto de Israel. Eles estavam saindo de Tel Aviv, indo para Bruxelas. Olha que absurdo. Assim? Sabe onde você vai Esqueceram o bebê? Não sabem ainda se esqueceram. Iam se foi despachar o bebê, talvez. Compraram a passagem Lógico, pra não deles. pagar dele. Porque quando você compra uma passagem, você compra também da criança. Sim. E não tinha.
deixar despachar, ué. E justo, ela tem o próprio assento, pra que vai pagar? Se abandonar um filho no check-in, aí já é uma barbaridade. O neném tá azul? E tá, obviamente, sendo investigado esse caso. Que absurdo, né, cara? Ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Sami, vamos participar um pouquinho aqui para Você dar trouxe uma notícia que você não sabe o que aconteceu, Daniel Zuckerman. A notícia é o seguinte: onde está este bebê agora? No momento, você não sabe. Está sob investigação. Ah, sim. O bebê está sendo trazer uma informação que está leviana. Sendo interrogado. Estão sendo interrogados para Tá sob tutela, né? O bebê está investigado. Tentar abandonar. Sami, você que acompanhou Oi, o querido. caso das lojas americanas, Sim. do rombo de 40 Ontem bi. teve muitos Tem uma boatos. Ambev também, Agora, né? briga de boteco, eu queria que você contasse essa história que tá tendo da Ambev, Ambev. caiu, né? Ontem as ações da Ontem Ambev elas chegaram caíram. a cair muito, depois recuperaram. E a suspeita, ou pelo menos tinha um burburinho no mercado, que ela teria falhas contábeis parecidas com as americanas. Trambiques ao luar. Mas ninguém sabe ainda é inconclusivo. Trambiques Depois falaram no que não fisco. era isso. É. Enfim, mas a gente não pode duvidar É o de doutor nada. Talasco, o contador. O doutor Telasco. Doutor Telasco, Telasco contador. faz- ele faz nossa contabilidade contabilidade. Telasco. A contabilidade Telasco. Ele não erra. Ela fazia para Americanas. Fazia. Mas por Ambev. baixo. Não, Leonardo. Telasco. Telasco é associado. Ele é... Mas você tem um pitaco. É um ótimo contador. Porque os caras são tops. Eu não investigo balanços individuais de empresas, então eu não sei. Mas no caso da Americanas teve problema, tá em investigação. Por problema? De bilhões, agora da Ambev ainda é um ruído que o mercado está absorvendo. Mas ninguém sabe o que aconteceu, nem ao certo das Americanas, mas sabe que teve erro e que foi grave, mas da Ambev Diz que é ainda é uma 50 bi, suspeita. cara. 50 bi. 50 Mas sabe o que é bilhões. estranho? Porque passa assim, não, a gente tá com uma dificuldadezinha, estamos devendo 1.000. Aí no outro dia, né, passou um negocinho batido aqui, a gente deve 12. É muita discrepância do que anuncia, porque realmente, depois que descobriu, o que tá devendo, E né? as lojas americanas já começaram a demitir, fechar posições no Rio de Porra, Janeiro. tem em Porto Alegre. 140 anos americano. Bom, 40 anos. depois coisa, você hein? dá mais opinião, desculpa até interrompê-lo. Quadro é Zu e Zuzu, e eu tô olhando aqui pra produção. Tá, e claro. eu vou seguir Desculpe, porque a gente tem desculpe. algumas outras notícias e pra Perdão. deixar mais dinâmico. Emílio, picaretagem absurda, viralizou um vídeo fenomenal. Não sei se você viu. Esse vídeo é de 2007, mas eu trago em 2020. Nossa! Ah, 2007 você trouxe hoje. Mais ou É uma menos. notícia. Não é bom. Mas olha que impressionante. Não é bom. É bom. Por quê? Porque Você demorou não pra sabe pegar. o que aconteceu com o bebê. O bebê, ó. Você Bebê. botou o velório triste. Não, lá. começa Você já assim. começou com a homenagem. Eu tenho e tal. certeza que você vai gostar Agora desse. você vem com 2007. Não, Não, mas é que porque agora que bombou. Então que o vai pa- lá, uma notícia de 2007 Que agora agora pra virou É que é o trending passado, o topic. futuro tá tudo igual. Exatamente. É um bloco. É o bloco. Bloco universal. É o bloco agora. Do futuro. Meu, olha que absurdo que aconteceu. 2007, viu, Durante uma coletiva de imprensa, teve um policial lá da Flórida que estava preso sob custódia, um possível serial killer, né? Tava lá no meio. E tem essa moça fazendo libras. Porém, ela tá inventando tudo isso. Quem tá no rádio não tá assistindo, depois a gente vê na Panflix. Ela bolou. E ela não faz Mas as- isso todos fazem isso. Todos Você acha que Todos. todo mundo inventa? Todo mundo inventa Esta libra. senhora, Isso- ela foi presa. Todo cara. mundo inventa Foi livro. presa? Foi. Mas já tá solta. Foi presa Tudo bem. agora? Gary Roberts. ela 12 foi- anos depois? Então, cara, olha que absurdo. Você... Já deve ter cumprido a sentença, já, né? O que Delari explica. Ela fingiu que era Libras pra enganar Good evening. e fugir. Foi presa depois. As you recall, on October 9th, Ah, então é a notícia aqui. É isso, agora trouxe tá a notícia dando- velha e nem sabe E como tá era dando a notícia errada. Tá no texto do Gueré. Deixa eu falar uma coisa. Ai, Deus. Nós temos agora o momento da Atenão, porque esse quadro ele E ela termina mente bem, né? muito, mas ela convence, Mas né? ela repete muito os sinais. Repete, mas ela ela, é tem gaga, cara né? de pau. Olha, uma exclusiva do Datenão, hein? Pra acabar o Zuizuzu agora. velho. Datenão, vai lá rápido. Esse negócio é o seguinte: imagens aéreas aí do comandante Elton, lá direto de Orlando. Imagens exclusivas de onde tá o presidente Bolsonaro. Segue aí, velho. Olha aí, essa é a casa que pertence ao grande José Aldo, velho. Lutador de MMA, o Bolsonaro tá tirando mais fotos da Disney que o Mickey, pô. Essas imagens exclusivas, chupa bate, chupa fantástico. Bela casa, hein, velho. Também, eu vou passar o tempo aí, hein, Aldo. Me ajuda aí, só no nosso, hein, velho. Imagens aéreas
matérias exclusivas da Casa de Aldo. Imagens dele do HVM Drone direto de Orlando, velho. Olha que coisa bonita aí. Olha que gordinho simpático, hein, velho? É o Mickey. O Bolsonaro tá aí, ó, nessa casa aí. Essa é a casa do Bolsonaro? Essa é a casa do Zé Aldo que o Bolsonaro tá lá aí, velho. Imagens exclusivas aí do grande comandante Elton lá de Orlando. Ele que é um dos poucos que pode sobrevoar qualquer área de Orlando e dos Estados Unidos. Bonito condomínio. Um belo condo. Ali no cantinho. O Bolsonaro já conseguiu visto ou não? Ele tá de pedindo turismo, visto. né? Tá pedindo. De turismo. Por enquanto não, segundo o Fábio Gueré. Não conseguiu ainda? Não. Entra lá. Tem um despachante bom lá. Uma despachante. Delari Maria. Despachante Delari. Piada do Sami. Vai lá. Você sabe que não existe mais estradas escorregadias após as 20 horas? Por que não existe mais aqui no Brasil estradas escorregadias no Brasil após as 20 horas? Por que não existe mais escadas escorregadias após as 20 horas? Não sei. Após as 20 porque seriam escorregadores. Eu quero ver o alemão fazer uma Eu pedi pra não sentar do lado dele. Tá com saudade. Boa, gostei. O Sami tem piadas boas. O Sami tem piadas sensacionais. Eu do meu grupo do WhatsApp. Eu gostei que você me contou qual que é o estádio que dá susto. Eu gostei dessa piada. Eu esqueci já. Pacaembu. Piadas do Sami. Bom, vamos pra resenha aqui. Ataques de gargalhada. Você gostou, Margadona? Vamos pra vinheta aqui. Aliás, eu vou trocar a vinheta que ela tá muito desanimada. Tá triste. Tá triste essa vinheta. Gostava da outra que tinha o Senna. Cadê? Vai. Resenha azul e Zuzu. Pode tacar. Demora um pouco? Não tem vinheta. Emílio, no WhatsApp, no grupo. Olha aí, ó. Concentração aqui, Emilhão. Por favor. Pra gente... Comigo. Esse quadro Tá dando uma bronca em mim? Deu uma chamada. Esse quadro chama Azul tá dando e uma Zuzu. bronca, Eu já isso? trago as notícias. Se você não fizer a escada, aí a participação... Você viu que eu fiz uma escada boa pro Sami? Pra ele você fez. Mas a piada não foi engraçada. Mas já gostou, já gastou. Já gastei a interação. Não tem muita escada. O Daniel acabou de me mandar uma mensagem assim: por que o Emílio tá de costa pra mim? Não sei, velho. Pergunta pra ele. Tá resolvendo problemas aqui. Tá pagando conta. Por falar no Emílio, eu lembrei muito de você, Emílio, e do Sami. Obrigado. Porque nasceu agora uma nova categoria sexual. São high sexual. O que seria? Tem gente que bebe e fica muito agressivo. Bate nas pessoas. Bate na mãe. Sim. Não, tem. Tem gente que... Mas tem. Mas bebe e bate na mãe. Tem. Mas tem gente que bebe e fica rico. Exato. Delari. Delari bebe e fica rico. Paga o camarote pra todo mundo, vodka cara. E agora tem uma turma que tá fumando uma charuga. Tem gente que fuma maconha e vira gay. O Sami pode entrar nessa tendência. É o high sexual. Como eu não fumo maconha, não sei o que aconteceria. Mas eu acho estranho mudar a preferência sexual com a turma inventa cada história pra queimar a rua. Exatamente. A turma inventa cada uma pra dar uma queimada, né? Tem uma foto do high sexual aí, Sami. Deve ter uma foto que representa muito. E a preferência, inclusive, é curiosa. É por travestis, quem fuma, né? Segundo a reportagem. Então, ainda Sami, tem essa escolha. Ainda tem essa escolha. Ah, legal, é bem bacana isso. Daniel, você... Pois não. Ou aquele outro maiores. Daniel, outro Daniel. Você, dava esse tapa na Pantera. Você já teve essa vontade? Esse comichão. Você foi raio já ou não? Com o THC, a ponta de cima acendeu a de baixo? Como é que Não, nunca queimei assim tão gostoso. Mas o álcool me deixa mais homoafetivo. Eu abraço muitas pessoas. Sim. O álcool me solta. Eu gosto de dar uma patoladinha, um abraço forte. Mais fraternal, né? A lambiscada na chapeleta. A Emílio já me viu bebaço, eu fico muito estão querido. bem soltinho hoje, né? Pra quem já tava preso, a gente... Sexta-feira, né? Sextou. A gente começa meio sem vontade e depois a gente pega no gás. Vai. Ó, agora você vai adorar. O Sami também. O Lula agora, ele comenta economia. Com muita maestria. Ele falou uma barbaridade, mas não é essa. Bom, o Lula criticou o Jorge Paulo Lemas sobre o roubo de mais de 40 bilhões de reais, não de dólar, nas lojas americanas e comparou com o Ike Batista. Nossa. Lula, vamos lá. O nosso grande Lula agora, o economista. Taca aí. A gente, quando é pequeno, a gente aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como o supra-sumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra.
Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista. Ou seja, as pessoas vendem uma ideia, sabe, que eles não são na verdade. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou aumentar o salário mínimo 10 centavos, nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta. E esse mercado não fala nada. E aí, Sami, você não vai falar nada? O mercado não fala nada. É o seguinte, estão investigando. Fala, mercado. Então, primeiro que mercado não existe, né? É um conjunto de investidores, de pessoas interessadas em ganhar dinheiro e fazer a economia rodar. Agora. Vocês acreditam em político falando? Então. Mas isso que eu ia, principalmente eu ia o cara dizer Vocês acreditam Tira o Lula. político? Tira o Lula falando. O Lula parece um santo. Não, exatamente. Não, mas Ele não fez nada. Mas o que eu ia dizer. Os caras tentam vender o que não... Mas o que eu ia dizer é o seguinte: o Americanas, aparentemente a fraude é gravíssima, acho que tem que responder as pessoas que cometeram o crime no rigor da lei. Sim. Só que no caso da Americanas, o dinheiro tem um crime para parte da sociedade, mas é uma empresa privada. É muito pior quando você tem uma corrupção, quando você tem uma operação como a Lava Jato, em que você pega dinheiro público disso. As duas são graves, mas com dinheiro público você está roubando mais gente. Então, por exemplo, se eu chego aqui e roubo uma empresa, tá bom. E o Ike Batista também mexia com o dinheiro do governo. E o Ike Batista era colado era no o Lula. queridinho do Lula e da Dilma. Lembra que eles iam... Claro. Ganhou peruca. Agora tem uma coisa. Pode ver, os políticos... Sim. Os políticos sempre vêm com essa conversinha falando que o Brasil tem desigualdade social. Claro. Sim. Eles que fazem a desigualdade social. Exato. Se você for pegar, meu querido Eles são ouvinte... privilegiados. Não, eles são sacanas, porque eles vêm com esse papo. Não, o Brasil é uma desigualdade e tal. Verdade. Quando vai aumentar salário, eles aumentaram o salário mínimo em 2, 3%. Mili tralalá, que eles aumentaram 40 reais. Sim. Vê quanto eles aumentaram o salário deles lá agora. Outra coisa. Vê quanto eles... Então quem faz a desigualdade é o próprio. políticos. Outra coisa. E aí eles vêm falando que a gente é desigualdade social e eles vão resolver o problema. Vai. Emílio, lembra do discurso do Lula em campanha falando que uma TV por casa tava boa? Sim, uma classe TV média. custa 3 mil reais. Essa semana, a Janja apareceu com um chinelo, um sapato, não sei o nome, de 5 mil reais. Nossa. Então, assim... Mas ela não pior pode ter trocado chinelo numa TV? E dado mas daria mais de uma. dois. Mas daria pode mais de uma. Ah, porque são dois, né? Mas ela só tem uma chinela Ela daquela. tem só uma chinela. Financiou Só uma chinela. Então, quer dizer, Não, tudo bem. hipocrisia. A pior coisa, Cadê a Janja por isso antiga? que eu não gosto de político que fica fingindo que é humilde, mas anda de jatinho e mil coisas. Então, assim, todo mundo quer defender os pobres. Eu, nesse caso, assim, pra mim, eu acho que o Lula só ficou puto porque começou a envolver a Ambev. Aí ele, aí vai mexer na minha fermentinha. Mas do Lehman você não tá falando muito também. Isso eu concordo. Não, na beleza, verdade, mas... não é que não tá falando muito, tá em investigação. A gente sabe que teve algum problema, você não sabe a exata profundidade, mas óbvio, se ele foi conivente, cometeu algum crime, ele tem que pagar por isso. Não existe isso, porque é o Lehman, porque é outro cara. Mas aqui o magnata nunca vai em cana. Nunca Também vai. tem. Aí a firma quebra, os funcionários ficam mas sem aí que direito. tá, E ele não quebra. Ele não quebra. Mas tem dono não processo quebra. nos Estados Unidos. Aí o bicho Exato. pode pegar. Isso aí é culpa do fuzil, quando era moleque, roubava chocolate da Americanas. É. Não, mas não deu todo esse É rombo. que caducou. mas é cada um vai- o meu pra você- caducou, mas eu todo também mundo, quem ajudei nunca? esse rombo aí. Quem nunca? Vocês estão hoje... Parabéns pela participação. Sexta-feira. Não? Tá bem ativo o quadro. Gostei, Tá. gostei. Hoje tá gostei. top. Ó, o Sammy voltou pro computador. Participativo. Mas Participou e foi embora. Participou e vai. Ele faz isso. Ele faz o gol e vai embora. Até um olho Ô, no Sammy. peixe. Você sabe que tem uma inteligência artificial? Não precisa participar. Sim, Não. olha lá. Calma, Tem calma. Você já participa.
Eu vou... Não precisa se A empolgar. inteligência não acertou um número da Mega Calma que a gente Sena. vai falar na próxima, mas são Lá duas vem notícias que colam no Sami. Sami, ontem você trouxe uma investigação sua, né? A gente falou aqui do senador do Marco Duval, ele tacou esterco lá no ventilador e agora ele tá tentando livrar a cara do Bolsonaro. Parece que ele tá mudando a sua versão, a gente ainda vai ver o que vai acontecer, vai ter uma reportagem, parece que hoje até na Veja, sobre todo esse assunto. Então ele mudou a versão. O que ele falou, ele não confirmou. Exato. Eis que Carluxo tentou defender Bolsonaro. Vamos ver o que Carluxo está falando. Em segundo lugar, presidente, sobre o... Não é o Carluxo, que está sendo anunciado hoje. é o Flávio. É o Flávio, desculpa. Está sabendo bem. São parecidos. Flávio já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público. Contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito. Você sabe, pode tirar, deixa eu só fazer um comentário. Pois não. Parece o programa Pânico, um fala e ninguém presta atenção. Ninguém. Aí do nada vem uma cabeça entrar na frente. Percebeu o que ele falou? Ninguém ouviu. O Pachecão olhando para um lado. O Magno Mal tá dormindo, o outro não. E o outro Não tinha entrando- reparado E o outro nisso. entrando na frente da câmera. E com muito humor lá também. O Pachecão no site das Americanas, vendo tudo que tá em desconto. Que O mais? cara tava no grupo. Você compra uma geladeira da Americanas hoje ou não? Parcelada. Eu parcelo. Você compra, Sami? Não tá valendo a pena eu só limpar o podia estoque? retirar na hora, mas você sabe que como são essas O coisas, Sami roubava balinha nas Americanas. Sem essa piadinha. Não, o Sami nunca roubou nada. A Magalu, que sofreu muito ano passado no mercado financeiro, tudo com a queda das ações, com o enfraquecimento da Americanas, começou a subir muito, porque é o principal concorrente da Magalu. Então, assim, ventos ruins para uns acabam ajudando outros. O que mais usou? O Bolsonaro tem toda a história que a gente mostrou no ano passado, se ele vai ficar nos Estados Unidos, se ele vai para Itália. E aí, eis que uma jornalista italiana entrevistou o Bolsonelson para saber se ele vai para Itália ou não. Pode conferir, vamos lá. Bolsonaro falando da Itália. Da tela. Da tela. De Padua. Aqui um abraço. Carinho que ele recebe, é isso que a jornalista pega ele meio que de sopetão, eu diria. Agora. Applicando para a cidadania italiana? Bem, por favor. Eu tenho uma voz nascida na Itália. Sim, eu vim de São Paulo, gente. E a legislação de vocês diz que eu sou italiano. Sim. É pouquíssima burocracia e eu teria cidadania plena. Por quê? Vai pra Itália? Por que o Bolsonaro não volta logo, né? Esta é a questão. Você tá com saudade? O Zé Aldo tá louco pra ele ir embora, cara. O Zé quer alugar a casa, quer a vida seguir. Quer fazer rodar ali, né, velho? Dinheiro parado. Você não tem uma opinião. Ué, você acha que eu vou saber? Não, você deveria ter uma colocação mínima. Não tenho colocação nenhuma. Ele tá lá, tá né? lá, vai ficar lá. Né? Olha Se só. quiser, ele volta. Na sua opinião. Italiano. Não, qual é a minha opinião? O que eu posso... Qual é? Você pode falar, cara, eu acho que ele vai ficar lá porque ele tá tirando um pouco da pressão política. fez um passeio anual da Disney, Foi fazer um agora tem que passeio, não vai fazer valer. voltar, vai pra Itália. Bom, fica nesse papo. Mas você é um cara que não acredita na inteligência artificial. Não acredita. Falou, ó, isso aí é uma porcaria. Falou do Sami. Porém, acredite, a inteligência artificial tá tendo um avanço exponencial e o cara que... Não acertou um número da O loteria. homem que bolou o Gmail tá falando que vai superar o Google. O Google vai acabar por causa do chat GPT. É isso, Sami? O cara falou isso, mas lembrando que o Google também tem uma inteligência artificial que ainda não está aberta, que é uma equivalente ao Chat GPT. Hoje ficou na moda falar em inteligência artificial, mas na verdade já existe há muitos anos para várias coisas. Eu ia mostrar, e eu vou fazer depois uma matéria disso, tem um negócio, Emílio, que se você estiver olhando um texto aqui embaixo, a inteligência corrige e mostra você olhando para a câmera. Então tem aplicações legais. Eu vou começar a trazer aqui aplicações muito legal. específicas, mas assim, as pessoas...
acabam falando disso como se fosse uma caixa preta. Mas faz tempo que a gente usa a inteligência, modelos preditivos e coisa. Esse é você, eu pus pra fazer Sem você maquiagem. uma mistura de Emílio com Mestre Yoda. Quanto Ficou você assim. paga pra fazer essa Mas papagaiada? ficou bonito, pô. Eu pago são centavos. Olha lá, ele fica Mas eu- pagando. Mas pra você ver como ele tá ocupado. Não, mas Ele tá trabalhando bastante. Ele faz durante o programa. Mas eu também tô fazendo um website Não, é uma pra pessoa você que vender trabalha bicicletas, Emílio. Não, Tem um pelo website todo Olha lá, mundo. ele fez. É a hora que o Pililico passa o final de semana com ele. Então, Emílio quando mas acorda. isso aí. Pera aí, O deixa dia eu. que o Sam ia arrumar um trabalho. Pera aí, sem muita piadinha. Deixa eu só perguntar agora. Pergunta. Ô, Sami, isso aí você faz, você coloca uma foto minha e coloca o que pra inteligência produzir Então, esse ser humano? Então, eu fingi que eu era você, meu amor, foi muito gostoso. Eu falei, pus a foto Tá. e eu falei, make me a Yoda. Ah, é o Yoda, é de personagem de... Então, quer dizer, eu falei, me faça o Coringa do Batman, só que às vezes eu falo, me faça isso de uma forma assustadora com fundo preto. Dependendo das palavras que você usa, ela gira de outras formas. Claro, isso é um software que não é uma programação minha, é um software pronto, em que você paga por... Esse daí você paga por créditos. Então, você tem alguns créditos... Ou seja, isso é falta do que fazer. Um pouco. Um currículo vazio, Não, né? um pouco, mas eu acho que é para as pessoas verem. Essa parte é mais de entretenimento. Mas eu tô criando um site para você não sabe, mas é gratuito. Eu vai quero que você acerte pelo menos um número Você vai, da loteria. você vai ser vender bicicletas. Olha. Vamos lá, sim, sim. eu vou fazer e já tá quase tudo bom, Emilhão. vai ser ótimo. Ele tá engraçado. Ele tá feliz. Tá bom. Tá feliz. Site de Os nerds venceram. O Que mais, nerdão venceu. É o... que mais? Esse Zuzu e Zuzu tá... Ou o site pra ele vender bermuda havaiana, é bom. Também é bom. Vamos fazer o de bermuda, então. Vai, vamos lá. Emílio, agora que parece que não tava esquentando o quadro, eu tenho uma notícia aqui, um furo exclusivo meu. Você viu que eu chamei da Terceira Guerra Mundial, a história do Pentágono. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Pode parecer uma brincadeira. Balão espião nos Estados Unidos da China. Tem um balão espião chinês em território norte-americano. Se liga, aqui a gente tem as imagens e o cara captou. É verdade, este balão é chinês e está espionando os Estados Unidos perto da fronteira do Canadá. Parece que... É isso aí. Aí filmaram uma lua, tem a lua e tem esse balão chinês, que é um balão espião. E aí parece, tá um clima de guerra, né? Você viu que o... Você quer falar, Delari? É que lá tem muita base militar, lá, mísseis. Na divisa, né? Na divisa. Estão tirando foto, parece que é perto da fronteira. Da onde você trouxe isso aí? Isso aqui é informação, jornalismo, comprometimento. Isso é Cabrini. Inclusive nas agências internacionais. Muito de importante. notícias. Você está brincando? Um balão chinês, você acha normal ter um balão espião? Hein, Morgado? Mas ele não é espião. Então, mas falando na China, sempre desaparece alguém. Esse é um caso que viralizou nas redes sociais, só fazer um link rápido, não perdeu o dinamismo. Esse daí foi Fazer o link da China. O caso do meu avulso, eu não tive nem o que falar. É que você não tá... Deixa eu ver o que tá passando. Alexa. Vê o que tá passando. Alexa. O Dani é meu ídolo. Alexa. Mudar de canal. Põe num outro canal que isso aqui está muito ruim. Alexa. O que mexe com a turma que tem Alexa? É difícil eles apertar o botão Emílio. Alexa, mudar de canal. Estou com preguiça. Olha lá, ó. Buenos Aires. Globo News isso daí. Que é isso aqui? Palácios. É Globo News. Ariel Palácio. Globo News. Peru. Vamos ouvir. O governo tenta adiantar a eleição para o Peru, tá complicado também. Estão tacando fogo no Peru. Então. Olha lá, ó. Que mais? Alexa, outro canal. Não. Que é esse aqui, ó? Tá cortado. Essa parece CNN. CNN? É. Cadê? Mas tá cortada a tela. Ah, tá aqui, ó. Aí, ó. Falando da Anitta. Pô, tela pequena, hein? Anitta concorre ao Grêmio neste domingo. A Anitta. E a Anitta fazendo um chupisco lá, hein? Pode. Chupisco fake. É fake. É fake, era pro cinematográfico. clipe. Aquilo é A arte. Anitta tá bonitinha, ó. O que mais? A Anitta é linda. Tá concorrendo ao Grammy. Isso aqui tá melhor que o seu É nosso, o quadro é nosso. Olha lá, Se tá Anitta. ruim, você tem que melhorar. Anitta, o Peru. Mas aí, essa ideia é da onde? Ah, que ideia, Daniel. Então, vamos lá, vai. Melhora o quadro. Vamos lá, segue. Faz aí. Do quê? Chama a próxima. Não, você, vamos lá. Vamos lá, então vamos pra 8. Já que o quadro tá ruim, eu vou Vai lá, deixar o quadro 8. bem melhor. 8. Pula essa.
Pula. Devagarzinho, subiu o TP. Ó, essa notícia a gente vai fazer um link, inclusive, com o fuzil. Demora, né, pra subir o TP? Não é que é até grande o texto. Tá bom? Era pra eu vou lá, hein? Vamos lá. Eu vou Ó, mudar de canal. Roubo. Ó, Tá o que fraco, aconteceu. tá fraco. O canal Vai lá, vai lá. Vê Alexa, o que tá passando. Alexa, Ana Maria Braga. Não quero Emílio. Emílio, a gente vai fazer um link Isso aqui com o tá, fuzil. é armação. Falaram que ia ter. Lógico que é. porra. Tudo armado, Que merda. botando foto. Ó, Tem que ser, Delari, tem que ser sério. Não é não piadinha. pode fazer piada. Eu não tô afim de brincadeirinha hoje. Sem graça. Aí, tá vendo? Emílio, vamos fazer um Eles link falaram com o que ia fuzil. pôr a Alexa ali Eu sei. e ela ia mudar de canal. Eu Aí sei, ficou chateado. tudo gracinha. também. É. Ó, roubo de celular, nem 30 dias de regime petista e já tem senador roubando Ah, o celular. louco. Gostou? Sim. Então, essa é boa, o essa é Randolfo quente. Rodrigues, o líder do Lula Obrigado. no Senado, ficou bravo ao ser questionado e roubou o celular deste youtuber. E dá o bigodinho? O bigode. Vai lá. Pegou o celular. Perdeu o Playboy. Ele tomou meu celular, cara! Você tá doido, né? Isso é roubo. Tá tudo gravado. Pegou o celular. Aqui, cara. Tudo gravado aqui. Tá tudo gravado aqui. Você não respeitou. Não respeitei? O que eu fiz? Questionamento político sobre assédio político. O cara comete um crime de dano. Vocês não fazem nada. O cara, quebrou Boa. o relógio também. E os contatos, Legal, hein? Tá tudo... Belo bigode. Então, esse rapaz, ele faz tipo aquele Mamãe Falei fazia antigamente. Ele, inclusive, chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. Ah, o ele é do não- Bolsonaro. É aquele cara. Não, não é. É o mesmo? Sim, Ele aí, que fez. então, É o aí que só um zoou. segundo. Aí o que aconteceu? O senador pegou o celular e não devolveu. É isso? Essa é a Isso. informação? Exatamente. Subiu o elevador. Subiu o elevador, mas ele depois publicou essas imagens que outras pessoas filmaram, como você pôde ver no vídeo. Certo? E agora, o que vai ser? Fuzil vai fazer uma matéria, né? Não, mas eu digo esse caso. Ah, esse caso tá. O que eu vou saber agora? Não sei. Checa. O celular, cheque e Precheca. precheca. Tem que saber. Você sabe, Morgadão? Faz a Não, menor você nem ideia. sabe o que aconteceu? Não, eu fiquei sabendo agora Ele que o deve cara ter feito roubou um o celular do boletim, no menino. mínimo, né? Ah, pegou o celular. Pegou. Essa é a Deve ter pegada. Ué, quando Devolveu, você, não. quando você pega e não devolve, isso chama roubo. Verdade, ele entrou no Por isso tem que elevador. saber mas se deve ele ter devolveu ou devolvido. não. Ele tem que fazer um boletim de ocorrência porque pegaram o celular dele. Tem que ver se devolveu ou não. Se não devolveu, chama roubo isso. Muito bem. Então, Agora, pra se encerrar bem legal. começou bem a política, né? Você viu, Começou Emiliano? quente. Isso aí. É. Pinho, agora posso falar outra coisa absurda que aconteceu? Teve porrada aérea. Não sei se você acompanhou, tava tendo uma família se desentendeu durante um voo e tava brigando pelos assentos lá da Gol. E aí não teve outra saída maior do que um quebra-pau. Se liga o que aconteceu, me Eita, parece que é o voo eita. de Salvador. Quem nunca? Isso os caras estão Vai lá, brigando, Datê, Emílio. não. Datenão. Barbaridade, olha aí na tela aí, velho. Pelo O assento. quebra-pau por causa de um assento, velho. E o pior que não era nem janela, era corredor, velho. Você tá de brincadeira. Concorda comigo, não? Ó, o PE puxa cabelo de lá, puxa cabelo. Tem careca que não pode puxar cabelo ali, velho. Põe na tela aí, põe em tela grande aí, ó. Olha a mulher Meu subindo. É uma barbaridade. Isso é brincadeira. E onde foi isso aí, ô Daniel? Parece que era um voo de Salvador. Ah, mas quem nunca vai? Não vamos julgar. Puxando o cabelo. Você já olha brigou isso, assim? cara. É uma barbaridade. É, Essa a gente- é só no Obrigado, nosso, Datenão. velho. Tamo junto. Vamos seguir o programa? Bora. Que coisa, hein? Que loucura. A turma tá nervosa. É isso, Zuzu? É isso, meu É querido. isso. É? Gostou? Finalzinho? Deu uma subida? Não, a China... A China que derrubou. É O que balão tem muito- chinês você não acreditou, Não, né? eu prefiro que seja 5 bons do que 10 mais ou menos. Então tá bom. Então vou fazer 5 bons com a sua participação fantástica. Não, a minha não. Então, não, se tiver 3, você participando Alex, fica bom. Não, eu não gostei da... Ô, Delari, põe direito Achei aqui. engraçado. Hã? Não derruba, né, Dedê? Eu achei engraçado. Quem é que tá fazendo a graça? Eu ouvi umas vozes, não é a voz da Alexa essa aí. É do Google, né? O Reginaldo que tá fazendo essa voz? Mas o Reginaldo faz essa voz, né? Ah, é pra render? Eu achei boa. Não, é só pra mudar de canal. Sim. Quando aqui tiver ruim, a gente vai tem pra um- Ana tem uma Maria fuga Braga. boa. Põe o... Não, É, não. jornalismo Vai dar bronca. é coisa Põe o séria. futebol lá, o Neto. Neto é bom. O Neto. Hã? Alex, não, é que tá tudo errado. Depois a Eu achei gente vai engraçado. ser bonito. Nós na vamos boa. arrumar. Boa. Nós vamos arrumar o cenário. Isso. Nós vamos Boa, arrumar Reginaldo, tudo. manda Calma, bem. gente. Daqui 3 anos vai ficar, ó. Espera. Calma. Vocês estão muito apressados. E eu quero Vocês já ver essa querem tudo mudança, bom. hein?
Vocês já querem tudo bom no começo. Eu quero Boa. ver. Então eu vou fazer um break rapidinho. Perfeito. Podemos fazer, eu vou fazer o break rapidinho. Na sequência teremos o nosso querido Fufu nas ruas. Eu vou pra rua. É uma lei que não existe, que a gente vai falar que agora vai ser proibido usar celular nas ruas para evitar o roubo, não é isso? Exatamente. Baseado Mas nessa aconteceu notícia. a mesma coisa. Exatamente. Então a gente vai fazer um break rapidinho. Já já a gente volta, Reginaldo. Cadê Tereza? Tá com hemorroida lá.